consciência. Como vai a sua? Bem-vindos à nossa primeira live série aqui nesse nosso canal. A live chamada e esse trabalho que eu começo hoje chamado Profundamente. Hoje, no dia 1º de agosto de 2024, eu dou início a um convite para todos nós, um convite a mergulhar em temas profundos que vão ser trazidos por mim e por alguns dos meus convidados. Para quem não me conhece, eu sou a Camila e estou aqui hoje nesse meu perfil como psicanalista, convidando cada um de nós a mergulhar na nossa consciência e o que ela é, o que ela representa. Antes de chamar minha querida e amada convidada de hoje, gostaria de contextualizar para vocês o que é consciência, partindo do pressuposto que os nossos grandes consultados são o dicionário e algumas perguntas peculiares do Google. Então aqui eu vou trazer a definição nua e crua e vou convidar minha queridona para a gente discutir com isso, e você é meu convidada a deixar aqui a sua opinião. Então a pergunta de hoje é: o que é consciência e o que você tem feito com ela? Me conta e coloca aqui. Bom, para começar, consciência significa conhecimento, percepção, honestidade, percepção do eu por mim mesma. Então, quanto mais consciente eu sou, quanto mais consciente eu estou, mais eu consigo entender a mim mesma. Depois, o conjunto de estados subjetivos de sensibilidade ou ciência que se inicia quando o ser acorda e se entende ao longo do dia. Então, segundo essa segunda definição, o estado de consciência tem a ver com despertar. Eu acordei de manhã na minha cama, para alguns eu já acordo desperto, para outros eu tenho que tomar um café, para outros eu só vou acordar depois do meio-dia, assim por diante. Segundo o meu amado Freud, existe em nós os níveis de consciência. Então, a nossa consciência é apenas 10% se nós nos esforçarmos pra caramba. O resto é inconsciente. E ao longo da nossa vida, nós podemos acessar esse conteúdo. Então, hoje, nós vamos falar do despertar da consciência. E para essa live, esse momento, eu vou chamar uma pessoa super especial que o CIT, a Escola dos Terapeutas, o CIT que veio através da Unipaz para mim, me convidou a conhecer com um grande afeto e com um grande carinho, uma super mulher poderosa e que disse sim para mim. E eu já pergunto para você aí, o que é consciência? Coloca aí que a gente quer saber. Então, bem-vinda à nossa live série Antonella. Gente aqui para nós. Vamos ver a Antonella chegando aqui nessa live para a gente poder conversar sobre esse tema para lá de peculiar. Antonella, aceite o meu convite e vem para cá. Olá, bem-vinda! Alô! Eu não tô te vendo, Cá. É assim mesmo, porque o Instagram tá meio ruim, mas eu estou te vendo, você está maravilhosa. Conta para nós quem é Tudo você. azul por aqui. Quem eu sou? Boa pergunta. Bom, eu sou Antonella Bianca Trofa, sou terapeuta integrativa, vai fazer 20 anos em janeiro do ano que vem. Trabalho na área terapêutica por conta de um chamado de alma, porque eu comecei a fazer terapia com 18 anos e aí eu vi que fazia muita diferença a gente olhar para dentro para poder estar melhor por dentro e poder compartilhar isso com o mundo fora. Eu fiz administração, né, como primeira formação, só que eu nunca parei de estudar e fazer trabalhos terapêuticos comigo para poder, eu falo de lapidar o nosso diamante, né? E aí, com isso, a gente consegue ficar mais leve, mais feliz, mais pleno e contribui para reluzir mais a nossa luz com o mundo. Resultado de tudo aquilo que a gente olha por dentro para poder entregar o melhor da gente para fora, né? É isso aí. É isso. Então, uma multiprofissional que faz milhares de coisas, né, Tô? Eu falo uma caixa de ferramentas, né? Eu acho que a melhor definição é delicado, assim, responder de uma forma prática e pragmática e objetiva o que eu faço, porque eu me sinto muito assim como os chefes de cozinha, que tem várias possibilidades de cardápio e a possibilidade de adequar conforme cada desejo e cada restrição de cada cliente, né? Porque, por exemplo,
tem clientes que são mais assim, objetivos, direto ao ponto, tal, e metas e resultados. Não adianta você seguir com um percurso trazendo, tipo assim, a origem dos dinossauros. Eles buscam mais processos de coaching do ponto A para o ponto B, ponto, acabou. Só que tem pessoas que, assim, para elas faz sentido contextualizar e fundamentar para entender o porquê de estar acontecendo os abacaxis azedos no aqui e agora, e para essas pessoas cabe muito mais recursos terapêuticos em que a pessoa possa seguir um processo, um percurso de autodesenvolvimento, né? Então, além disso, consultorias para empreendedores, também no sentido não só de plano de negócios e tal, mas mais para trazer a questão assim, o que eu tenho de habilidade, de talento, de virtude que eu posso compartilhar com o mundo, não a partir daquela história assim, qual é a dor, qual é o gap do mercado para eu criar. Isso são as minhas rebeldias com causa, né? Qual é o produto que eu vou criar, porque tem um nicho de mercado, mas de repente aquilo não ressoa com o que a minha alma quer compartilhar. Então, eu sou, vamos dizer, uma pessoa que vou na contramão, no seguinte sentido, o que eu sinto que eu posso contribuir com o mundo? Certamente eu vou ter pessoas que vão se sentir atendidas com aquilo que eu tenho para entregar a partir do meu alinhamento e da minha interesse. Então, eu vejo um pouco diferente do que o mundo dos negócios e dos planos de marketing estratégicos e tudo mais oferece, né? Enfim, um pouquinho. Muito bom. É multi mesmo, eu não posso falar nada, porque eu também sou multi, mas hoje eu estou aqui como psicanalista, até um pouco mais séria do que o meu normal. Eu comecei a introduzir, trouxe umas informações e as definições gerais, mas eu quero perguntar para você, na sua percepção, não como terapeuta, vamos começar como ser humano. O que para você é consciência e qual que é a importância dela no seu dia a dia? Uau! Respondendo de uma forma bem objetiva, consciência para mim é tudo. Consciência, estado de atenção, presença, para tudo aquilo que a gente faz. Por quê? Porque isso economiza energia, economiza tempo, economiza recursos, favorece maior estado de presença e aproveitamento para tudo e traz mais, essa palavra o mundo corporativo gosta muito, né? Produtividade, alta performance, metas e resultados, mas a partir de dentro. Por quê? Assim, como é que eu enxergo a consciência? A gente tem papilas gustativas, né? Quanto mais eu tenho meu paladar aguçado para poder perceber todos os sabores, eu tenho uma experiência muito mais gostosa de sabores e temperos e tudo mais. Se eu estou comendo um prato gostoso de um chefe de cozinha, estrela Michelin, sei lá eu, ou alguém que fez um percurso para apresentar aquele prato. Se eu tenho esse estado de atenção para tudo aquilo que está acontecendo, você pega num restaurante, vou usar a contextualização que eu já comecei falando de chefe de cozinha. Se a pessoa vai para um restaurante, ela vai de estômago vazio, não se entupiu no café da manhã, mas vai para aquele almoço, assim, pronta para degustar tudo aquilo que ela tem disponível para poder degustar. Ela presta atenção no lugar, ela presta atenção na música, no ambiente que está tocando, na forma como a decoração está sendo feita. Ela vê no cardápio e sente dentro dela. Quem chegar agora vai achar que eu estou falando de gastronomia, né? Mas enfim. Ela sente dentro dela o que o corpo dela está pedindo para aquele momento daquela refeição, daquele momento de autonutrição. Ela come comendo. Pode parecer esquisito o que eu estou falando, mas quantas pessoas ficam no WhatsApp assim, pega e só faz o levantamento de garfo e fica assim nas redes sociais, curtindo foto, ou vendo mensagem de WhatsApp e não se alimenta. Em silêncio, em estado meditativo. Essa pessoa não vai ter o maior aproveitamento e as papilas gustativas dela não vão estar tão despertas, tão atentas para poder perceber todos os temperos que tem ali. A pessoa vai ter uma menor, uma experiência uma experiência reduzida de tudo aquilo que ela poderia aproveitar, basicamente. Então, consciência para mim é tudo. Se eu estou atenta a tudo que eu estou fazendo, então assim, eu estou aqui estando aqui. Eu estou aqui não pensando, putz, o que eu vou fazer para jantar? Eu estou aqui, eu não estou vendo você,
mas eu estou conectada com essa câmera justamente para poder falar com você e também com as pessoas que estão online aqui, no sentido de trazer o meu olhar a respeito daquilo que a gente está trazendo. Então, isso é tudo, isso é foco, isso economiza energia, isso gera mais, puxa vida, mais ideias, mais percepções a respeito do que acontece e a nossa vida fica mais leve, sobretudo, e com mais conforto para o coração. Eu acho que é isso. Que legal. Não, e uma coisa que você falou é a questão do exercício da consciência. A consciência é um termo que tem muito a ver e fala muito com a ignorância. Então, eu posso ser consciente em relação a alguma área do meu corpo, que nem a Antonella falou da alimentação. Eu posso ser consciente em relação a uma informação, a determinado tema, as minhas próprias emoções, o que eu gosto, o que eu não gosto. E isso, ao longo do nosso desenvolvimento, vai aparecendo e vai, dia após dia, se aprimorando. Claro, hoje em dia, nós falando agora como terapeutas, tem pessoas que estão buscando o despertar da consciência, estarem mais no momento presente, tem pessoas que estão, deixa a vida me levar, tem pessoas não há nada, vou com todo mundo. Tem pessoas que estão no estado de adormecimento, torpor, estão na Zumbilândia. E na sua percepção. Eita, mas é verdade. Como é que é esse despertar da consciência? Então, a gente falou de um tema que é meio subjetivo, que pode ter várias questões, mas na sua percepção, da onde que vem esse desejo de despertar a consciência e melhorar como ser humano? Se a gente não está dentro da gente mesmo, conectado com a gente mesmo, eu sinto que tem um estado de sofrimento, um desconforto. É tipo assim, como se a gente estivesse com uma roupa que está apertada, a gente não está confortável ali naquela roupa. E, obviamente, você vai gastar energia porque você não está confortável do jeito como você está. Então, tipo assim, como começar? De novo, né? Pode parecer esquisito o que eu vou falar, mas é uma pergunta que eu sempre trago para os clientes aqui do consultório, que é assim, você está escovando o dente? Isso é estar consciente. Por quê? Se a gente está escovando o dente, ai, que roupa que eu vou usar? Tá frio, tá calor? Cadê o guarda-chuva? Preciso, sei lá, levar marmita para o trabalho ou levar uma barrinha de cereal porque eu não vou ter tempo. Você está escovando o dente. Você não está escovando o dente. Você não está passando batom, você não está ajeitando o cabelo, escolhendo a roupa, escolhendo a roupa. Você está ali fisicamente, mecanicamente, mas o teu coração, teus pensamentos, o teu eu está em qualquer outro lugar que não ali naquele momento vestindo a roupa confortável para o dia frio, para você estar abastecido, sabe? Vendo se não tem batom no dente, quando você passa o batom correndo ali. Quantas mulheres eu vejo no retrovisor ali no carro, de repente não estão ali no trânsito, aí tomam uma buzinada ou passando pó, né? No farol, e aí de repente o motorista precisa buzinar para a pessoa entender que o farol abriu, porque elas não estão dirigindo. Então, isso aí depois, tipo assim, coincidentemente, que não existe coincidência. No final do dia, essa pessoa está esgotada e não sabe por quê. Isso é matemático. Quantas vezes, se eu estou ali, não estando ali, a minha energia vai se esvaindo, tipo uma torneira aberta mesmo, e vai ver a conta de água depois no final do mês. Ao invés de você dosar a quantidade adequada para lavar aquela louça, para tomar aquele banho, para escovar aquele dente, enfim. Então, isso que você falou da Zumbilândia, essa desconexão, até o mundo internetico, ele favorece muito essa desconexão, só que é o tal negócio. Tem uma frase importante também do mundo terapêutico que é assim, água faz bem, depende. Porque se você toma 10 litros de água por dia, você vai sobrecarregar os seus rins. Então, tudo, dependendo da dose, pode virar um remédio ou pode virar um veneno. Então, essa é a minha segunda live da vida, né? É muito bacana porque é a oportunidade de mais pessoas poderem ter acesso e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, da minha história e do que eu enxergo como consciência, da gente poder interagir, que eu ainda não te conheço pessoalmente, e através do mundo virtual isso é possível. Só que, peraí, eu tô falando bom dia primeiro para o meu celular e falando boa noite por último para o meu celular, e aí eu desligo e aí fecho o olho e tento dormir,
e não vivo sem o meu celular. Se Deus o livre acabou a bateria, o que acontece com a minha vida porque o bendito desse aparelho tecnológico está offline? Então, pera, eu existo além da tecnologia, além do meu celular? Aonde que está o meu estado de consciência do use com moderação e se faz sentido naquele momento? Ou se eu fico zapeando sem um destino? Tipo assim, a descontração é uma coisa, mas quantas e quantas pessoas sentindo esse vazio existencial, esse desconforto, se afundam mais ainda vendo as fotos? O meu sogro chama de fuçabook, né? E eu chamo de Instagram, porque as pessoas, difícil, eu acho que eu nunca vi, tudo bem que eu não vejo tanto, né? Mídias sociais e tal. Mas eu não imagino que as pessoas vão postar uma pizza embaixo do braço que elas estão suadas porque elas terminaram um dia de faxina, com os cabelos tudo bagunçado, porque estão cansadas de um dia de faxina. Elas postam quando elas estão no restaurante, felizes. Aí quem está triste e xoxo e com o coração apertado porque não está conseguindo atingir os objetivos pretendidos na vida. A pessoa se baseia daquilo que ela vê do outro. O bonito. Só que ela não olha também que não para pensar e tá inteira ali e fala, puxa vida, essa pessoa quando ela acorda, ela também tem bafo de manhã, assim como eu. E ela também precisa escovar o dente, assim como eu. E aí eu brinco, né? É interessante o seguinte, não adianta eu dizer para todo mundo aqui, gente, eu escovei o dente eu tenho 44 anos e meio. Eu escovei o dente por 44 anos e 6 meses e tantos dias, mas hoje eu não escovei o dente. Eu vou estar bafenta. Então, assim, o trabalho da consciência, ele é contínuo. É lógico que o fato de eu ter escovado o dente por muitos anos antes de hoje vai me ajudar a não ter cárie, não ter um monte de questões da saúde bucal. Mas é diário o cuidado que a gente precisa ter e a nossa manutenção constante com o nosso bem-estar e com aquilo que a gente sente que é um combustível. E uma coisa muito que, assim, eu acho que as pessoas ainda têm preconceito, tipo assim, processo de coaching, tudo bem, porque eu estou fazendo um processo de coaching, mas muitas vezes as pessoas, dependendo do contexto, evitam falar que estão em terapia, porque tem outras pessoas que falam assim, puxa vida, que problema será que essa pessoa deve estar passando? Só que ninguém questiona, o mais esquisito é que ninguém questiona do tipo assim, preciso ir no mecânico para fazer a revisão dos 40 mil quilômetros e trocar o óleo, o filtro do ar e todas as coisas, o coxim, que eu não sei o que é coxim, a pastilha de freio, ninguém questiona isso. Ele escreve lá, o meu mecânico pelo menos, ele coloca lá o adesivinho e diz, voltar daqui tantos quilômetros. Aí eu tenho o medidor externo para ver quando que eu tenho que voltar para fazer a manutenção ou quando o carro faz algum barulho. Mas e com a gente? Como a gente faz? A gente presta atenção no nosso corpo se está doendo ou vai na farmácia e se automedica? Ah, só para tampar aquele desconforto superficial, mas não vê não vai investigar o que está embaixo do iceberg. Então, assim, é incoerente, né? Então, peraí, se eu sei que eu preciso abastecer o carro para ele andar e que ele tem, eu vejo lá autonomia, se eu coloco um combustível bom, tem mais autonomia de quilometragem. Só que se eu ligo o ar-condicionado, eu tenho que abastecer mais rápido, porque ele vai consumir mais combustível. Mas espera aí, se eu estou passando por uma travessia do deserto, um desafio super punk da minha vida, eu paro de prestar atenção que eu preciso de mais combustível aditivado. Tipo assim, não é fazer terapia exclusivamente, mas o que me nutre, o que me faz bem e que eu vou me sentir abastecido e fazendo um trabalho terapêutico para eu me vitalizar, eu nutrir todas as áreas da minha vida, os meus sentimentos, os meus pensamentos, o meu agir na vida. É a mesma coisa, só que uma coisa é palpável e visível, puxa vida, o tanque está na reserva, ou meu estômago está roncando, estou com fome, preciso comer uma comida que vai me nutrir de fato. Ou aí, se eu como qualquer gordice e porcaria, vamos dizer, supre naquele determinado momento, mas não me traz o alimento e tudo aquilo que eu preciso para manter o meu status quo, minhas condições normais de temperatura e pressão. Mas por que muitas vezes as pessoas não levam em consideração que aquilo que a gente não enxerga
né? Tipo assim, não é um termômetro que eu consigo ver como que tá a minha autoestima, como que tá o meu posicionamento em relação à vida, os meus relacionamentos, se eles estão saudáveis, ou se eu só tô falando aquilo que vai parecer bonito aos olhos dos outros. Só que eu vou sentindo desconfortos, eu vou acordando com aquela tal da síndrome do fantástico. No domingo, perdão, falei errado, né? A síndrome do fantástico no domingo à noite, de ai meu Deus, na segunda-feira eu tenho que trabalhar. Aí elas acordam na sexta-feira, sextou, sextou, sextou. Então, vou começar já o final de semana, esquenta para o final de semana, ou quintou agora, né? A pessoa fica feliz que é quinta-feira, porque amanhã é sexta-feira, hoje é quintou, né? Aí amanhã é sexta-feira e ufa, chega o final de semana. Aí a pessoa não, tipo assim, o dia dela tá atribuído, ai que bom, eu acabo com a minha saúde no trabalho, aí eu aproveito no final de semana, mas eu fico xoxo, porque domingo é o último dia do final de semana e segunda eu tenho que trabalhar. Então é esquisito isso, sabe? Ao invés de todos os dias serem dias para a gente poder se sentir vivo. Lógico, né? Estamos todos vivos aqui. Mas assim, se sentir vivo e com a vida pulsando, assim, de puxa vida, que presente eu estou recebendo no momento presente para poder aprender mais de mim, a poder aprender mais da vida, poder entregar o melhor de mim para o outro, poder receber o melhor do outro, abrindo o coração para a vida, para aquilo que vem, podendo lapidar o meu diamante, vendo aqueles desafios, aquelas topadas que a gente recebe, de repente, aqueles choques e chacoalhões da vida, mas aprendendo a criar mais musculatura, literalmente, para lidar com as saias justas e as coisas doídas e difíceis. Então, puxa, consciência e estado de presença é tudo. Eu acho que é tudo. Assim, é o melhor investimento que a gente faz, que a gente pode fazer para a gente mesmo, é estar consciente de todas as nossas ações, as nossas intenções e os nossos objetivos de fato, né? Tem uma pergunta bem inconveniente também que às vezes eu faço aqui nos atendimentos, enfim. Você quer mesmo isso? X, qualquer coisa. Ou querem que você queira isso? Porque muitas vezes a pessoa quer alguma coisa não pelo que a alma dela quer, mas é porque outras pessoas, a sociedade, o entorno, família, pessoas do grupo de trabalho ou de um grupo de convívio querem que a pessoa queira a mesma coisa que elas querem. E aí é um imbróglio também, né? Uma bagunça e isso traz falta de vitalidade, eu chamo de xoxamento, tristeza, enfim. É isso. Não, eu achei bem legal que você trouxe muitos exemplos, Tô, porque o que que é interessante a gente olhar? Que a consciência é um estado individual. Que o que é consciente para mim não é para Antonella e vice-versa para vocês que estão assistindo. Então, quanto mais consciente eu tô, mais eu acesso o meu sistema de crenças e valores. Então, por exemplo, eu posso não escovar os dentes, como a Antonella falou. Eu sei que eu não escovei os dentes, mas aí eu chupo uma balinha e tá tudo bem. É verdade. É o que a gente faz na vida. Eu posso saber que, sei lá, comer. Eu gosto de chocolate, com licença, aceito doações. Somos duas. Eu posso Somos... chocolate. Mas eu sei que se eu comer 5 barras, não vai ser legal. Mas eu posso escolher comer ou não comer. Então, quanto mais consciente a gente tá, eu diria que mais tapa na cara nós tomamos da vida, sim, porque nós duas somos humanas, nós somos terapeutas, somos. A Antonella falou da parte terapêutica, mas é muito interessante a gente olhar que muitas pessoas param de estudar, param de ir atrás, param de se autoconhecer, porque dói. Porque aí você sabe que você está fazendo errado alguma coisa. Por exemplo, eu trabalho com acupuntura, eu mandei consertar uma das minhas lâmpadas. E aí eu perdi o papel de quanto era, e aí eu falei com a pessoa e falei, olha, deu R$ 250, aí eu fiz o pagamento e tudo mais. Aí eu achei o papel. Aí quando eu achei o papel, eu vi que era 280. Não era 250. A minha consciência hoje deixa eu ficar quieta? Não, não. Eu tenho que ligar e falar, olha, desculpa, achei era 280, eu vou fazer o resto do seu pagamento. Muitas pessoas, quando estão nesse lugar, trazem as questões de estar solitária, ovelha holística da família, não consegue mais
esses padrões naturais e normais e é muito chamado de burro de trouxa. Eu poderia ser chamada, pô, cara, você já pagou 250, pô, já tá pago, pra que você vai entrar em contato com o cara? Pois é, porque a minha consciência não deixa nesse papel. Então, quando a gente traz a consciência para a vida, a gente fala que é individual, que não tem nada a ver com formação acadêmica, que não tem nada a ver com o fato de você fazer terapia desde sempre, porque tem muita gente que não faz terapia e é hiperconsciente, mas tem a ver com o desejo de querer se melhorar e estar cada vez melhor aprendendo a se autodesenvolver. E isso acontece com os verdadeiros tombos que nós temos na vida, que nos convidam a subir, cair, levantar, sacudir e assim por diante. Nesse tempo, Tô, eu vou pedir para que você conte brevemente a história da nossa querida Dulce e por que ela chamou tanto sua atenção. Ela trabalhava a consciência dessa forma que a gente está falando? Não. Ela já era uma mestra ascensionada, era uma pessoa fora da casa. Não, é verdade, porque às vezes a gente põe as pessoas assim. Então, conta para nós. Ó, eu vou contar para vocês o seguinte. Começar dizendo uma coisa muito bacana. A Dulce dizia o seguinte, que o cérebro não descansa enquanto ele não encontra uma resposta para as perguntas que a gente faz. Na formação de coaching maiêutica que eu fiz com ela falava muito, enfim, do método socrático, da arte de fazer perguntas, para que a pessoa possa ir, para que o eu da pessoa possa ir em busca das respostas. Para a pessoa parir as respostas. Ela não usava exatamente esse termo, mas a pessoa trazer as respostas de dentro dela. Aí, muito bem. Eu fiz uma live no domingo também para falar dos encontros online, enfim, e contando da Dulce também. Eu conheci a Dulce Magalhães, eu estava na pós-graduação de Psicologia Transpessoal em 2009, e aí eu lembro de uma mulher poderosa chegando na pós, e todos esses cursos, assim, ó, é diferente de fazer um curso de culinária, porque você recebe a receita lá e tem uma ficha técnica e ingredientes e como fazer. Todos os cursos relacionados ao autoconhecimento, eu sinto que sim, são um super recurso terapêutico para a gente também, porque o conhecimento passa pela gente, para daí a gente poder transbordar aquilo e compartilhar aquilo com o mundo, né? Eu lembro que eu estava muito mexida. Era o terceiro módulo da pós e muitas coisas acontecendo e tal. Aí eu vejo um mulherão, assim, uma mulher toda colorida, toda empoderada, sabe? E eu lembro que eu estava muito xoxa naquele começo de módulo e vendo aquela mulher ali reluzente, super simples, no sentido de humildade, e uma pessoa com uma presença, assim, muito forte. Tipo assim, é uma pessoa que não passava desapercebida aonde ela chegasse. Aquilo foi um choque tão grande de impacto, assim, de falar, meu Deus, é possível isso, né? Uma pessoa ser tão, assim, luminosa. E eu, assim, todos os conteúdos, quando ela vinha dar aula aqui em São Paulo, sempre que eu tinha a oportunidade de participar das aulas, eu ia. E aí, por que eu falei da história da pergunta? Eu uso lápis colorido aqui no olho, né? Que combina sempre com a roupa, tudo mais. E aí, depois dessa live de domingo, eu pensei assim, puxa vida, eu não lembro em que momento da minha vida eu comecei a usar lápis colorido no olho. Aí, fiz a pergunta, puxa vida, quando foi que eu comecei a usar lápis colorido? Tô falando com uma moça que fez a turma comigo na pós. Aí eu falei assim, escuta, me tira uma dúvida. Você lembra se eu usava lápis colorido na pós? Aí ela falou para mim assim, não, você usava lápis preto ou escuro, tal. Eu falei, bom, então esse lápis colorido veio depois. Mas o que isso tem a ver com a Dulce? O que mais me chamou a atenção da Dulce foi o bancar ser quem a gente é numa boa. E tipo assim, ir descascando os véus para que a gente possa entregar nossa luz para o mundo com leveza, com naturalidade e com alegria de poder entregar o melhor da gente para o mundo. Então, isso foi muito impactante para mim, muito mesmo. E, tipo assim, o mundo do marketing, né, e do mundo dos negócios fala muito de benchmark. O que seria benchmark para quem não é da área
do mundo corporativo e tal. Benchmark é assim, se eu tenho uma empresa como benchmark, aquela empresa para mim é uma referência de métodos a seguir, da maneira de ser e tal. A Dulce, certamente, para mim, foi um grande benchmark e um modelo a ser seguido, no sentido não de copiar a essência da Dulce, mas de fazer eu descascar a minha cebola, eu poder compartilhar quem de fato eu sou e aquilo que eu tenho como intenção de alma entregar para o mundo. Então, a parte prática, assim, quando a gente recebe um conteúdo teórico e a gente decora porque traz para o coração aquele conteúdo técnico que está chegando, ele nunca mais sai da gente. Eu lembro na faculdade de administração, a primeira aula de um professor de marketing que eu tive, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, gente, se um ladrão entrar na casa de uma pessoa, ele vai levar tudo embora de objetos que tenham valor. Só que os livros ele não vai levar. E o que você mais vai levar da sua vida são os aprendizados que você pode ter. Então, assim, tudo aquilo que a gente aprende e apreende, a gente transborda e compartilha a partir daquilo que passou pela gente e foi para o mundo. Então, certamente, todos os conteúdos que eu aprendi com a Dulce fizeram tanto sentido para mim, porque ela falava muito de... Ela falava assim, mudar de mundo é mudar de olhar. A coragem de mudar e rever os paradigmas, né? As formas de mundo que a gente adotou para a gente no piloto automático. Então, a vida vai ficando mais leve. E aí, o que tem a ver isso com o lápis, né? E daí que eu acordo de manhã e passo maquiagem para vir trabalhar? Quando eu fico sem maquiagem, eu me sinto pálida, sabe? Se eu sou uma pessoa colorida, que eu gosto de usar cores, né? Assim, na roupa e cores na vida, por que eu vou ficar num estilo mais preto, branco, azul marinho, marrom, bege? Não tem... Assim, quem é mais preto, branco, azul marinho, bege, estaria se machucando se usasse roupa colorida, porque estaria indo contra aquilo que a pessoa se sente mais confortável. Então, se eu sou colorida, por que eu vou usar preto, branco, marrom, cinza, bege? E essa coragem de usar cores e misturar cores e elementos e tá com o relógio roxo e eu tô sem a pulseira azul, mas eu pus a pulseira azul hoje de manhã, eu deixei em algum lugar aqui no consultório. E tudo bem, com um negócio assim, com as borboletinhas, a mais sharp com borboleta e tal, e o roxo aqui, ó, porque estava frio hoje de manhã, com azul, e tudo bem. E isso faz a gente ficar mais leve e a gente poder compartilhar mais da nossa leveza também para o mundo. Então, falando da Dulce, foi uma professora muito querida, um benchmark para mim, certamente, na minha forma de trabalhar, no meu jeito despojado e de possibilidades de atuação, ao invés das formas e dos formatos e dos enrijecimentos e estruturas definidas, ao invés de abrir para as possibilidades do instante, sabe? Uma referência, certamente. Assim como tantos outros professores tão queridos que eu tive a oportunidade de ter na minha caminhada pela vida, tanto de vida mesmo, quanto terapêutica, que foram contribuindo para eu lapidar o meu diamante interno e entregar cada vez mais coisas boas para o mundo, né? No trabalho, na vida, enfim. Que legal! E uma coisa que você falou é essa coragem de ser você mesma. Eu lembro uma vez que eu estava conhecendo um rapaz, e aí a gente foi no shopping e a gente chegou numa loja cheia de tênis. E aí tinha. Eu sou muito economista, tá, gente? Desculpa, nada contra. Mas tinha um tênis lá, R$ 700. Um tênis de academia. Eu sei que é um valor normal para quem usa isso. E aí ele falou: olá, você podia comprar. Eu olhei para ele e falei: pra quê? Aí ele falou, ué, porque tá todo mundo usando. Eu falei, mas eu não sou todo mundo. Não tem nada a ver comigo. Pra que eu vou gastar? Eu prefiro, com todo respeito, tá? Comprar uns 2 tênis e comprar mais uma coisa e comprar um tênis de R$ 700. Poderia comprar? Poderia, mas eu entender que não sou todo mundo é libertador, mas ao mesmo tempo é um pouquinho solitário. Por isso que Total, solitário. Um dos primeiros sinais de despertar de consciência é o isolamento,
a solidão, a busca por perguntas da alma, como a Antonella falou, a busca por um estudo mais aprofundado, a chegada da sincronicidade. Eu e a Antonella é total sincronicidade. Total, total, total. E oportunidades da nossa vida para mudar. E não é uma mudança que é fácil, mas é uma mudança para melhor. Então, quando a gente fala de despertar de consciência, são os gatilhos que fazem com que a gente olhe para a nossa vida, olhe para a verdade nua e crua que é, tá? Aquele momento em que você tá deitada na cama sozinha, ou você tá no banheiro tomando banho ou indo no banheiro, enfim, e você olha para sua vida e percebe a sua pequenez, mas ao mesmo tempo a grandeza. O quanto você é a gota d'água no oceano ou o grão de areia na praia, e o quanto você pode estar lá opaco, bege, ou você pode pôr cor. O grande ponto da consciência é que faz com que nós queiramos dar os nossos próprios saltos quânticos, melhorar e buscar a nossa verdadeira versão. E aí vão ter relacionamentos que não vão fazer sentido, locais que não vão fazer sentido, coisas que você faz que não vão fazer nenhum sentido e vai necessitar, óbvio, de coragem nesse lugar. E uma coisa que eu chamou a atenção quando eu conheci melhor a Dulce na voz da Antonella é que ela era multitarefas também. Ela unia eles para fazer as coisas, que é o que a gente é. O grande ponto que às vezes faz a gente perder ao longo da vida é a multipotencialidade que traz para nós o precisar sempre preencher e gestar o nosso tempo. Às vezes a gente pode se perder em meio de tantas coisas que a gente vai fazer. Mas quando nós estamos conscientes ali no aqui e agora, nós entendemos o que realmente nós queremos fazer e o que o outro quer que a gente faça e a gente banca. Ou mais, o que a gente está fazendo pelo outro e deixando as nossas coisas. Porque sempre a gente perde. Eu e a Antonella estamos aqui hoje, uma quinta-feira, 7 da noite, falando com vocês e poderíamos estar nas nossas casas, quietinhas, assistindo um filme, comendo alguma coisa. Mas para nós é valoroso estar aqui debatendo um tema tão profundo e tão essencial. Então agora, Tô, vou pedir para que você fale um pouquinho, porque ela trouxe e vai trazer para nós um tema muito legal, num projeto dela novo, eu diria que até inédito, que vai convidar a gente a olhar para dentro profundamente. Então, compartilha para nós o seu projeto, Tom. O que você pretende? O que é? Olha, esses encontros online foi um grande presente da vida, porque faz 7 anos que a Dulce faleceu e fazia muito tempo que eu não tinha acesso de trazer mesmo os conteúdos teóricos na mente. No coração e na vida prática sempre tiveram muito presentes, né? E eu recebi um convite para dar uma aula na turma da Alubrate, de pós-graduação de Psicologia Transpessoal, trazendo esses conteúdos que a Dulce falava de cartografia da consciência percorrendo os chakras. E aí, quando o Manuel me fez esse convite, eu falei, meu Deus, que presente voltar a falar da Dulce, porque era sempre eu que trazia esses conteúdos justamente por acompanhar bastante o trabalho dela, tal, e era sempre um presente falar dessa matéria que eu tanto me abasteci e vi a transformação e aquilo que mudou na minha vida para ela ficar mais leve, mais colorida, enfim, né? E aí surgiu o interesse de algumas pessoas de saberem um pouco mais, se aprofundar no tema, porque foi uma aula de curta duração, foram acho que 2 horas e meia, mas é muito conteúdo, né? E aí, uau, me veio a oportunidade de fazer esses encontros online. E eu recebi o convite também de estender para outras pessoas que não conhecem o universo da psicologia transpessoal, não conhecem sobre chakras, que não conheceram a Dulce, que não conheceram a abordagem integrativa transpessoal, que foi a tese de doutorado da doutora Vera Saldanha e tal. E aí foi um convite deles de falar por que não se abrir para abrir essa possibilidade para mais pessoas. E aí, cara, eu trago muito essa questão. A Dulce falava o seguinte, olha, tem 3 livros que a gente precisa ler. O livro do corpo, que é prestar atenção no nosso corpo. O livro da natureza,
prestando atenção na natureza, nos ciclos da natureza. Agora, por exemplo, nós estamos no inverno, que é um momento propício para a gente se recolher. Eu chamo de ficar com a pérola na concha, né? E o livro do instante. O que está acontecendo agora? Então, pera, se eu recebo essa oportunidade, esse convite, e é um tema tão bacana, que me fez tanto bem, por que eu vou falar não, sendo que eu posso falar sim? As constelações, elas trazem muito um movimento muito de cura, que é se render ao campo e dizer sim para aquilo que está acontecendo no momento. Seja bom, seja aquilo que é desafiador. Eu falei, ok, vamos embora. E aí já começaram a vir os downloads, porque quando a gente está alinhado, né, na presença e querendo entregar o nosso melhor para o mundo, puxa vida, lembra do comecinho que eu falei da live? O cérebro não descansa enquanto ele não encontra uma resposta para as perguntas que a gente faz. Aí eu fiz uma pergunta: como que eu vou fazer? Aí já começaram a vir todas as estruturas. Então, assim, vão ser 9 encontros, porque no primeiro dia é apresentar os conteúdos todos, como que vai ser essa jornada de 2 meses. No 9º encontro é a cereja do bolo, todas as considerações de todo o percurso. E do 2º ao 8º encontro, dedicando um dia para cada um dos 7 chakras principais. E aí, bom, por que segundas-feiras? O meu racional, tá? Mas veio assim, de segunda-feira. Por quê? Normalmente, o que eu faço? Quando alguma empresa me chama para fazer processos de coaching com os funcionários, ou alguém que quer fazer um processo de coaching para a questão profissional, eu sempre sugiro segundas, no máximo terça de manhã, porque a pessoa aproveita aquele conteúdo ao longo da semana toda, ao invés de fazer numa quinta-noite um processo de coaching, sendo que ela vai passar o final de semana, e existe uma grande chance de perda de aproveitamento para aquilo que ela se propôs, que é olhar para o trabalho. Aí eu falei, bom, segundas-feiras, porque a pessoa já começa a semana com essas perguntas relacionadas a cada chakra, esses temas de reflexão, para que ela possa percorrer aquilo ao longo da semana. Beleza, minha mente pensando, tecnicamente, que segunda pode ser um maior aproveitamento. Estou lá olhando o calendário, eu vejo o dia 23 de setembro, que é o dia que vai ser falado do 7º chakra, que é a nossa conexão com o divino, com aquilo que a gente tem de mais sagrado na gente, dia 23 de setembro. Opa, começo da primavera. Último encontro, dia 30 de setembro, que é o dia das secretárias, aí eu fiquei muito com aquela coisa assim, meu Deus, o que as secretárias fazem? Elas dão suporte para os presidentes das empresas. Então, o secretariar, o estar a serviço, o entregar o nosso melhor para o mundo, eu falei, meu Deus, vai ser o último dia de todo esse recheio do bolo, né? De todo esse percurso. Então, muitas vezes, quando a gente dá o passo de confiança para fazer o que o nosso coração está pedindo, aí que depois, nas cenas dos próximos capítulos, a gente tem as respostas. Então, já assim, eu gravei hoje vídeos, né? Que vão ser compartilhados com o pessoal que vai fazer esses encontros online, e eu já estou sintonizada nisso desde junho. E aí tá chegando, aí vem um friozinho na barriga e fala, puxa vida, tá chegando. Mas toda uma preparação que está acontecendo desde junho. Então, assim, tem muita coisa bacana. Na verdade, assim, olha, essa jornada de autoconhecimento, tendo como referência um mapa da consciência, que é fazendo as perguntas relacionadas a cada chakra, para a gente olhar todos esses setores da nossa vida, é mais uma ferramenta, é mais uma oportunidade para a gente se rever, a gente se olhar e a gente fazer um check-up de como estão as áreas, todas as áreas da nossa vida, né? E é sim uma forma da gente estar em processo e percurso terapêutico, sem necessariamente estar em terapia, porque são perguntas que vão me fazer olhar para dentro, né? Então, outra coisa também interessante, assim, a proposta era exclusivamente encontros online nas segundas-feiras. Até que 2 pessoas me perguntaram assim, Antonella, é possível a gente assistir só as gravações? Uma delas mora no litoral, né, por conta de horários e tudo mais. Eu falei assim, puxa vida, o ideal seria que tivesse presencial.
para poder aproveitar as perguntas e tal, e o calor do momento de estar todo mundo junto. Isso foi numa terça-feira. Numa quarta-feira, no dia seguinte, uma moça que está num fuso horário distante disse assim, Antonella, é possível eu assistir às aulas depois? Porque eu estou a 7 horas de diferença. E aí eu disse assim, uau, bom, então vamos fazer uma videochamada, pelo menos para eu olhar para você, para eu te ver. Mas se é a única forma de você participar desses encontros, ok. Aí, tipo assim, por que eu estou contando essa história? Quando a gente diz sim para tudo aquilo que está chegando no nosso campo, por estar consciente, estar alinhado com aquilo que é mais sagrado e genuíno dentro da gente, novas possibilidades vão surgindo. E aí, por conta dessas duas pessoas, eu disponibilizei mais uma possibilidade de quem só consegue participar em outro horário também poder fazer esse percurso. E aí, porque a ideia era, quem não puder especificamente em alguma segunda-feira, eu mando o link da gravação para a pessoa assistir depois para poder acompanhar todo o percurso. Então, assim, se a gente fica muito formatado e enrijecido numa estrutura, tem que ter uma espinha dorsal, uma proposta, um escopo, começo, meio e fim, para tudo na vida. Só que se a gente tem essa flexibilidade, esse molejo, essa resiliência mesmo de ir contornando todos os percalços que vão acontecendo, a gente fica mais leve. E essas duas pessoas, puxa vida, vão ter oportunidade de conhecer um pouquinho mais da Dulce, do que eu, como carteira, né, trazendo essa mensagem, puder trazer do que eu aprendi com esses conteúdos, por conta dessa possibilidade, porque elas perguntaram. Olha a história da pergunta de novo. É possível? Porque também se eu não perguntar, eu não vou saber. Ai, tenho vergonha, puxa vida, tá escrito tal coisa. Peraí, mas eu fui checar, eu confirmei a informação para que eu minimamente possa estar em paz comigo de que eu esgotei todas as possibilidades que estavam no meu alcance. Porque aí, com isso, eu tenho um maior aproveitamento, as papilas gustativas aí, eu tenho um maior aproveitamento de toda a minha experiência da vida, porque eu tentei tudo aquilo que eu podia. Então, é isso, assim. O que eu tenho para falar desse projeto é que está sendo o meu primeiro projeto nesse formato, né? Já dei aulas pontuais no Zoom, assim, mas um projeto de uma caminhada de 9 encontros, e eu sinto assim que não podia ser da melhor forma, porque quando eu compartilho conteúdos tão preciosos que foram tão transformadores na minha vida, abordagem integrativa, transpessoal, puxa vida, eu sinto que é a massa do pão de ló do meu trabalho, tanto no consultório quanto nas consultorias, pelo percurso mesmo, né, da gente ir de um ponto para o outro, vendo todas as transformações que estão acontecendo no caminho, e com as referências da Dulce também, juntando esse queijo de goiabada, como abre alas da escola de samba dos meus cursos online, puxa vida, um presente, assim, um presente. E quando a gente compartilha aquilo que a gente aprendeu, é uma forma de honrar também e trazer cada vez mais vida para todo o conteúdo que pessoas que vieram antes deixaram das obras que elas fizeram aflorar no mundo, sabe? Então, um momento muito especial. E tem gente, você pode até falar, né? Tem gente que é escondedor de leite, né? Que esconde o conteúdo, vou fazer só para mim, não vou compartilhar com ninguém e tal. Tá bom, pode ser uma escolha, num determinado nível de consciência. Só que se a gente quer ver, ó, eu não consigo respirar mais se eu não solto. Então eu não consigo receber tudo aquilo que a vida tem para mim se eu não compartilho. Então é inteligente eu passar adiante aquilo que eu recebi, porque com isso eu tenho a oportunidade de receber mais, ao invés de só acumular só para mim. Então está sendo um presentaço, assim, poder, que nem você falou, achei muito lindo o que você falou, que você viu a Dulce através de mim. Eu sou uma carteira, é como se eu fosse assim, uma tradutora de um livro do autor. Obviamente
se eu entendo aquele tema, a minha transcrição, eu vou buscar as palavras muito mais do que um Google Tradutor ali, que você sabe que a tradução não está tão fidedigna, por isso que tanta gente recomenda ler o original, porque o ideal seria que o tradutor entendesse do assunto para poder adequar a linguagem. Quanto mais sintonizada eu puder estar com a obra do autor, eu consigo fazer uma tradução mais efetiva. E a minha alegria, eu tenho uma amiga queridíssima, assim, eu fiz uma playlist, né, no canal da Integrativa Sinergia no YouTube para ler textos da Dulce. Essa playlist chama Recordar é Preciso. E uma amiga muito bacanuda, assim, fera no trabalho dela, queridíssima, falou assim para mim: Antonella, minha querida, eu fiquei emocionada de ouvir os textos da Dulce. Aí eu vejo aquele mulherão, que é uma pessoa maravilhosa, feríssima no meio onde ela atua, ficar emocionada e falar muito obrigada, porque através de mim ela pôde reconectar com a Dulce. Tipo assim, meu Deus, né? Que honra, que honra. Aí vem você e fala, eu vi a Dulce através da Antonella. Que honra! Porque essa professora foi muito preciosa na minha vida. E se eu puder, tudo, né? Todos os professores, tudo aquilo que eu fui trazendo para a minha vida, se eu puder compartilhar isso com o mundo, para as pessoas de alguma forma ficarem com uma pulga atrás da orelha, para elas irem para o melhor delas mesmas, meu Deus do céu, que presente! Hoje, por exemplo, né? Uma pessoa muito querida na minha vida, uma cliente muito querida, ela disse assim para mim, Antonella, eu precisava te contar uma coisa que aconteceu comigo. Muito preciosa. E aí meu coração ficou quente, me deu taquicardia, assim, de falar, meu Deus, que alegria poder ver que você está brilhando muito. E aí eu disse para ela assim, eu falei, eu já sabia, porque eu estou vendo a árvore de manga que você é. A Dulce falava assim, isso é muito bacana também, Cá, muito precioso. Ela falava assim, a semente é a árvore implicada. A semente é a árvore implicada. E a árvore é a semente explicada. A árvore é a semente explicada. Então, aí eu disse para ela, eu falei, eu já sabia. Por quê? Não porque eu sou, sei lá, tenho dons paranormais ou assim. É por consciência, centramento, enxergar aquele eu que era uma árvore de manga. E agora estão vindo as mangas parrudas. Simples assim, né? E aí eu disse para ela assim, que bom que eu não tô louca, porque eu já via isso desde antes, mas precisava desabrochar essa semente no terreno fértil, limpar as pragas e perseverar no inverno, que não tem o sol que ajuda a árvore se estruturar com mais beleza, mas depois vem a primavera, e aí vem os frutos no verão, sabe? Então, puxa vida, assim, consciência de, tipo assim, né? Não foi simplesmente um, ai, que bacana que tá acontecendo uma coisa boa com você. O como eu fiquei, aquilo me deu um combustível aditivado na hora, porque eu estava presente. Eu não estava simplesmente ouvindo uma mensagem e falando, ah, que legal, e colocando um emoji, e, sei lá, cometinhas ali superficialmente. Imediatamente eu liguei para ela e falei assim, eu posso gritar? Tipo assim, que alegria, sabe? Puxa vida. E aí a gente tem uma vida com muito mais sabor, né? Para tudo, 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 tudo. A conversa que eu tive com você de falar, meu Deus, que bom que tem uma pessoa colorida também. A live tua que eu assisti, que você falou das roupas e do batom vermelho, eu falei, gente, que moça bacana e colorida também, sabe? E assim, eu estava presente. E aí eu percebi muito mais daquela live. E aí a gente aproveita muito mais a vida e as coisas e tudo. E economiza energia, e é mais produtivo. E tem mais história bacana para contar, ao invés de ficar xoxo com, com burnout, com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, com xoxamento e o olho não brilhando. Não que a gente não tenha abacaxi azedo para descascar e coisas chatas mesmo, doídas para lidar.
e se aperfeiçoar. Mas a questão, eu acho que o ponto principal é o seguinte: o que, que a vida está me convidando a aprender com esse abacaxi azedo? Com essa topada que apareceu de repente, esse chacoalhão que a vida me trouxe? O que, que pode trazer do melhor de mim? O que, que eu ainda não aprendi de mim? Para justamente poder lidar melhor com essas situações chatas e amargas e difíceis que aparecem. E cá, tem uma coisa mega importante também para fazer uma consideração do que você falou. Viver dá trabalho. Viver dá trabalho. Então, peraí, se eu já tenho trabalho para viver, será que não faz sentido eu olhar para o trabalho que vai me dar, eu me lapidar, considerando o resultado mais bacana que eu vou ter? Porque sofrimentos, desafios, todo mundo passa. A questão é como eu passo por aquilo. Se eu coloco um combustível aditivado, vou usar o exemplo do carro mesmo. Você pôs um monte de combustível chechelento ali no primeiro posto que apareceu. Eu não entendo de mecânica, mas assim, provavelmente vai ficar com um monte de engrenagem engripada dentro do motor do carro. Aí o que acontece? Vai custar para limpar tudo aquilo. Só que e o investimento de longo prazo? O pessoal da área financeira, né? Return on Investment, o ROI, o retorno do investimento. Se eu estou fazendo um planejamento de longo prazo, eu vou ter uma rentabilidade maior. E o processo de se conhecer é o melhor ROI possível, melhor retorno do investimento. Os livros que a gente lê, os cursos que a gente faz, a terapia que a gente investe, não é uma despesa, é um investimento. Putz, Antonella, tá, Camila, não tenho dinheiro para fazer terapia. Tá, o que você pode fazer para ampliar sua consciência, para estar em processo terapêutico, mesmo sem estar em terapia? Existem grupos de estudo que você pode participar, lazer pode ser terapêutico, livros, tem um monte de conteúdo gratuito no YouTube que você pode consumir sem pagar financeiramente, só que você vai ter que pagar com o seu tempo. Mas espera aí, eu vou pagar o meu tempo, eu vou entregar o meu tempo em alguma coisa que vai ser útil para eu lapidar o meu diamante, ou eu vou entregar o meu tempo para ficar consumindo desgraceiras e notícias que eu não posso fazer nada a respeito. Mas isso é ser muito alienado do mundo, você tem que saber das notícias. Tudo bem, mas a questão é ficar consumindo aquilo como um veneno. E puxa vida, eu tô sabendo que tá tendo guerra em outro lado do planeta. Tá, peraí. Consciência me faz... Peraí, como é que eu posso dissolver as guerras que acontecem em mim para eu ser uma pessoa a menos para ficar sintonizando nessa vibe de guerra, de atrito? E com isso, eu faço a minha parte, que nem aquela areia bege que está no meio da praia, só que está cumprindo a função dela. Aí o que acontece com o final do meu dia? Eu vou estar muito mais em paz e tendo a possibilidade de dormir muito mais em paz do que se eu tivesse naquele looping mental de sensação de impotência de não posso fazer nada. E uma outra coisa bem bacana que eu acho válido trazer também, Cá, a questão da consciência. Eu fazia parte de um grupo de estudos muitos anos atrás e eu brigava, né, com a turma, porque tinham duas latonas de lixo grandes. E uma era para restos de comida, porque depois a gente confraternizava, cada um trazia alguma coisa para comer, para beber e tal. E a outra era para recicláveis, porque naquele condomínio onde a gente ia tinha reciclagem muitos anos atrás, quando a reciclagem não era algo tão da moda ainda. Eu brigava com as pessoas e uma das pessoas do grupo me chamava de lixeira das galáxias, porque eu abria literalmente o lixo para colocar as embalagens certas ali, porque aquilo me dava um incômodo muito grande de doer mesmo, de falar, meu Deus do céu, esses recicleiros, eles podem fazer dinheiro com aquilo. E por que eu não posso facilitar o trabalho do outro? Só que tudo depende de um estado de consciência. E tudo bem também aquela pessoa que ainda não despertou para aquilo. Mas, puxa, à medida que eu vou despertando e ampliando o meu grau de consciência, eu posso servir de exemplo para o outro, para que o outro
também, e eu também possa me abrir para aprender com aquilo que o outro está consciente que eu não estou. Porque não é porque eu reciclo lixo que eu sou iluminada e o outro não. O que o outro faz que é mais consciente do que eu faço, que eu posso aprender com ele também. E ele ser o meu benchmark em outra área. Na questão de reciclagem, ele não é benchmark, ele não é modelo para eu seguir, porque aquilo me machuca, me deixa uma sensação de, puxa vida, eu preciso fazer alguma coisa e eu não posso ser negligente com aquilo que para mim é valor. Mas o que essa pessoa faz que eu não faço? E que eu posso aprender com ela? E aí eu vou tendo um aprendizado, um campo de aprendizagem muito mais amplo para a minha vida. Aí a minha vida fica muito mais rica, muito mais próspera, não só de dinheiro ali no banco, mas uma prosperidade de ser em várias instâncias da nossa vida. Então, com muito mais riqueza, com muito mais sabor e percepção do todo, né? Gente, e a Antonella nos convidou a viajar em muitos pontos da nossa própria vida. Sabe aquela coisa de ser a metamorfose ambulante? Pois assim que nós somos. E quando nós vamos amadurecendo, é uma coisa que eu acho bem legal que a antroposofia traz também, os nossos ciclos de vida. Então, quanto mais nós vamos amadurecendo, nós vamos entendendo o que vale a pena, o que não vale, o que eu quero, o que eu não quero, o que o outro quer para mim, a opinião do que o outro acha de mim, acaba não fazendo tanta importância, mas nós estamos num mundo material que nos convida a cada dia, pelos desafios que ele tem, a reagirmos aos milhares de estímulos que a gente recebe. E nós temos o direito de escolha. Quanto mais conscientes nós tivermos de quem nós somos, mais protagonistas da nossa vida nós seremos. Então, Antonella, eu quero te agradecer pelo aceite do convite, te desejar lindas vibrações na sua jornada. Eu abençoo muito a sua caminhada, minha irmã. Amém. Amém. Convidar você para suas palavras e considerações finais aqui para quem está nos assistindo. Considerações finais, gente. Bom, eu estou muito feliz com essa oportunidade desses encontros online que vão começar na segunda-feira. Para quem não puder participar ao vivo pelo Zoom, as gravações vão ser disponibilizadas. Se vocês sentirem que faz sentido e que pode ser um momento bacana de revisão bem coincidentemente no inverno, né? Pré-primavera, que o ideal seria a gente começar os nossos projetos na primavera e não 1º de janeiro, né? Como o calendário gregoriano traz, mas acolhendo os movimentos da natureza. Como a Dulce dizia que a gente precisa prestar atenção no livro da natureza, esse momento que as flores começam a dar o ar da graça, para daí no verão ter toda essa expansão. E assim, trazendo a imagem do iceberg, que tem muitas coisas que a gente não vê, mas que motivam aquela ponta do iceberg que a gente vê com estes olhos do mundo do concreto. Só que eu falo que se a gente se permitir colocar um snorkel e olhar embaixo para ver o fundo do iceberg, vai dar trabalho, vai sim. Só que viver dá trabalho. E a questão é, o que eu quero como retorno do investimento que eu estou fazendo nos dias que eu tenho de vida. E quanta vida eu estou colocando dentro da minha vida, do horário do relógio. Então, assim, dá trabalho viver? Dá. Sofrer dá trabalho? Dá. Só que se autolapidar, dá trabalho? Dá. Mas e o resultado no curto, no médio e no longo prazo? O desconforto, ele vai vir. E uma coisa assim, muitas vezes o sofrimento, gente, ele acontece com todo mundo. Só que se eu estou consciente, eu vou buscar a origem do sofrimento. A chance de doer mais é muito maior. Só que a história da papila gustativa. Se eu tenho o meu paladar aguçado para os temperos, eu sei reconhecer quais são os temperos que tem ali, num prato bacana do Bambambam, que foi preparado, e eu também consigo reconhecer a comida que está azeda e está estragada, que pode me fazer mal. Então, consciência economiza energia, dá mais vitalidade, dá mais desempenho e autonomia de quilômetro rodado no nosso carro, porque a gente põe combustível Master Blaster dentro do nosso veículo, chamado corpo, para se dirigir em direção à vida, e vale a pena, vale a pena, vale a pena.
Por que eu faço propaganda disso, gente? Não é porque eu sou terapeuta. Eu comecei a fazer terapia para buscar respostas para as perguntas existenciais que eu tinha. E eu vi o que aconteceu comigo. Então, assim, vale a pena. Vale a pena, a vida fica mais leve, mais produtiva, mais alta performance, mais metas e resultados, mas não a partir do que a demanda do mundo pede, mas a partir do que a nossa alma sente de compartilhar com o mundo. E não só no trabalho, na família, mas assim, qual é a utilidade para cada situação que eu posso entregar o melhor de mim e servir no sacro ofício de tudo aquilo que eu tenho de bom para compartilhar com o mundo. Vale a pena, vale a pena, vale a pena se capacitar, buscar conteúdos relacionados ao autoconhecimento e, puxa vida, tem tanta coisa bacana, até no canal da Integrativa Sinergia no YouTube, tem muito conteúdo que eu já gravei e quero gravar mais nesse sentido de minimamente contribuição planetária, porque eu já recebi tanto da vida e meu coração ficou tão leve. Por que eu vou guardar só para mim as coisas que fizeram diferença na minha vida? E se fizer sentido essa jornada dos encontros online do autoconhecimento, puxa vida, vai ser um presente poder compartilhar com todas as pessoas que sentirem que fizer sentido isso nesse momento. E agradecer, Ká, assim, essa ressonância, assim, né? Ter conhecido você e ter visto, puxa vida, é bom estar do lado de gente do bem e que é associado do Clube do Bem, que não importa o que a gente faça, mas a intenção é trazer coisas bacanas para o mundo. Então, que bom que eu encontrei uma pessoa também com essa mesma sintonia, e é isso. Muito agradecida pela oportunidade de contar um pouquinho, falar um pouquinho, trazer um pouquinho do que eu enxergo da vida, do que eu sinto da vida, né? Gratidão a minha por me ajudar também a estrear esse novo projeto que vai vir aqui toda semana com um tema diferente. É muito legal, a gente falar que as maiores informações vocês vão ver, que essa nossa live vai ficar colaborada entre os dois canais. Podem entrar em contato com a Antonella caso você tenha interesse. E também, caso alguma coisa te chamou a atenção, caso você tenha alguma questão, algum problema, alguma dúvida, o que a gente puder fazer para te ajudar, nós duas estamos aqui despertas para poder auxiliar você a viver a sua vida com leveza, alegria e com a certeza de que cada dia é um dia repleto de oportunidades para ser melhor. Então, muito obrigada para todos que nos assistiram e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Beijo, beijo, obrigada. Muito agradecida. Tchau, gente.